RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde. Hoje é dia 2 de julho de 2019 e esse é o programa Conteúdos do Paradireito, até às 3 horas da tarde na rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Maria Madalena Esteves e ao meu lado está Marilza de Andrade, autora do livro Projeções Assistenciais. Boa tarde, Marilza. Boa tarde, ouvinte. Nós estamos entrando um pouquinho atrasado hoje, devido ao programa anterior, né? Mas nós vamos compensar. Isso aí. Estamos ao vivo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, onde você também pode ver nossa transmissão com imagens e interagir, comentar e participar da programação. Também ao vivo no aplicativo Sempre RCI, que você instala gratuitamente no site semprerci.com.br e no AM da sua rádio em 1320, em toda a região de fronteira. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp da RCI, anote o número. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Curta também nossa página no Facebook, Sempre RCI, e mande seu recado para que a gente leia ao vivo aqui no programa. Paradireito é o estudo do conjunto de normas, princípios e paraleis, para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. Junto ao paradireito, temos também os paradeveres, que seriam compromissos firmados pela própria consciência para o desenvolvimento da sua evolução, entrosada à evolução do seu grupo evolutivo. Esses conceitos foram adaptados dos verbetes para direito e para dever da Enciclopédia da Conscienciologia. A Conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente e tenha suas próprias experiências e, claro, compartilhe conosco. Tema de hoje: você já exerce a sua universalidade? Em verdade, você já tem um senso de universalismo? O que a gente está querendo dizer é isso. Falar sobre procurar que a pessoa adquira, né, o senso do universalismo. Então, e aí, Marilza, como você percebe que adquiriu ou não o senso de universalismo? Como que a gente faz essa autopesquisa? Olha, eu penso que as pessoas deveriam começar a imaginar a integração com o todo, né? Nós estamos aqui no planeta, né? Na superfície do planeta, por sinal, mas ao mesmo tempo nós estamos integrados a um sistema galáctico, né? Que tem um mecanismo próprio, né? Quando a gente está em apuros, o que a gente faz? Revira os olhos para os céus, né? Para o universo, buscando algo. Nas estrelas. Algo no infinito. Dê o nome que você quiser, né? Faça o que você quiser com isso, mas faz isso. O ser humano faz isso desde os primórdios da sua existência. E essa integração, esse senso de universalismo, eu penso que vai tornar o ser humano, mais fraterno com o seu semelhante. Na verdade, eu vejo o senso do universalismo, você poder se sentir integrado num sistema maior e saber que o seu vizinho, que o seu cachorro, que o seu gato, que as suas plantas também fazem parte desse sistema maior, né? Nós não temos ainda um nível de compreensão de como se dá isso, mas percebe que isso existe, né? Essa percepção. Então, o que eu entendo de senso de universalismo, e se você já adquiriu o senso de universalismo,
É você começar a pensar, por hipótese, que você faz parte de um todo, né? Penso que isso seria uma humanização do ser humano, porque nós ainda trazemos, né, muito aquele homem da caverna dentro da gente. Uhum. Então, quando você começa a se perceber parte de um todo, e esse todo inclui aquela consciência que você imagina que é inimigo, o amigo e o inimigo, quem você gosta, quem você não gosta, aí mistura uma coisa só. Isso é o universalismo, essa integração com o todo, né? Isso daqui, olhando daqui dentro da nossa dimensão, dentro do nosso nível evolutivo de momento. Uma vez eu estava ouvindo alguém falar que nós somos como a água, que ora está evaporando, ora está chovendo, ora está nos rios, ora está nos oceanos, e pode estar também numa pedra de gelo. Então, nós seríamos como a água condensada em estado sólido, mas somos uma água que poderia estar no estado líquido, no estado gasoso, e estamos no sólido, com a ilusão de que estamos separados do todo. Se você perceber, por exemplo, não colocar água, mas o líquido de uma forma geral. Nós, por exemplo, tem a pedra do xisto que se extrai petróleo, que é um líquido. Né? Sim. Tem as sementes que você extrai os óleos, os sucos dali, de semente, né? Outro dia eu estava pensando sobre a semente de uva, né? Agora está na moda, já teve mais na moda ainda os óleos de semente de uva. Gente, é muita semente para fazer um vidrinho pequeno de óleo. Mas a semente dura do jeito que ela contém um líquido ali dentro, ela contém uma umidade própria, né? E isso é integração com o todo também, eu percebo isso. Nós mesmos somos o que? Acho que 70% de água e 30% de sólido, né? Espremer não fica nada, né? Verdade. Então é interessante a gente olhar por esse lado essa questão do universalismo. Eu penso que o exercício do senso do universalismo, primeiro você precisa começar a pensar. Por isso que eu coloquei senso como tema da palestra de hoje. Primeiro, eu acho que a gente precisa começar a pensar nessa questão do senso do universalismo, senso do serenismo. Como é isso? Né? Como seria Marilza com o senso de universalismo desenvolvido? Quais seriam as ações dela? E parar para se perceber, né? Parar para se perceber. Aí esse? nós vamos cair na autopesquisa, né? Novamente. Sim. O que a Conscienciologia nos remete, que é a nossa autopesquisa, para você poder se ajustar ao processo evolutivo, né? Sim. Bom, Carlos Menezes hoje, então, botou aqui que ele chegou antes de mim. Pense num cara pontual. Ô, Carlos, mas foi independente da nossa vontade, você desculpa a gente. É que tem um programa que o pessoal do outro programa sai muito em cima da hora, e nesse movimento de entrar, sair, cumprimentar os colegas, a gente atrasa uns 3, 4 minutos. Mas já conversamos aqui com a técnica e ele disse da possibilidade da gente fazer a compensação. Isso aí. Ele dá aqui boa tarde para você e para mim. E aí o Joldemar Correia também dá boa tarde. A Viviane Pintarelli, de Joinville, Santa Catarina. E aí o Carlos confirma aqui que ele é de Brasília. Então vamos lá. A ideia de uma construção social da universalidade permite a sua desnaturalização e a valorização de suas dimensões histórica, política e cultural. Ele extraiu isso da internet e achou relevante. Se orgulhar de ser de algum país, em particular, ser nacionalista, nesse caso, é o oposto de universalista? Se isso for dosado, eu acho que compõe o universalismo. Porque aí você vai respeitar o senso de patriotismo dos outros povos também. Sim.
A questão é o egocentrismo que está embasando esses sentimentos. Só eu que sou o melhor, só o meu país é o melhor, só o meu povo, só a minha família. Então, você ficar nesse paroquialismo, né, é que é a questão negativa. Mas se você respeitar os outros povos, no mesmo equilíbrio que você respeita e ama os seus, com certeza isso aí ajuda, porque o universalismo, ele expande os seus sentimentos para essa integração com um mecanismo maior, um max mecanismo do universo, mas você não pode ser egocêntrico, você não pode ficar preso aos seus sistemas de crença. Sim. É entrar aquela questão de achar que no seu país as coisas são melhores, que só o seu país sabe como fazer. É que a Aí genética que do já seu entra, país é melhor, não é. E a gente vê, por exemplo, mesmo tem uma pesquisa que foi apresentada, até rodou pela internet, um geneticista pegou num público heterogêneo, assim, gente de origens de várias nacionalidades. Acho que muita gente viu. E retirou material genético e foram pesquisar. E o interessante é que a maioria das pessoas, qual o povo que você gosta mais, qual é o país, qual é a coisa. A genética daquela pessoa era mais de 80% a mais do que seria do país de origem. Uhum. Então, veja só, vamos até aí pela nossa genética. Imagine a nossa epigenética e a nossa paragenética, como é que é misturada. Uhum. E você vê, por exemplo, aqui no Brasil, os nossos biotipos são variadíssimos, né? Sim. E nós tivemos colonizações, invasões holandesas, né? Francesa, tivemos vários tipos de mistura de raça, e temos essas misturas de raça aqui no Brasil. Você não pode dizer que o brasileiro tem um biotipo padrão. Nós não temos. Como há uns anos atrás, a Europa tinha um biotipo padrão, louro de olho azul, cabelo fininho. Não, há 2 anos, quando eu fui lá para a Europa, eu percebi que já estava havendo uma miscigenação no povo. Os Estados Unidos também não é mais aquele povo generalizado de descendente dos ingleses. Então, isso está acontecendo no ser humano. Isso quer dizer o quê? Que a nossa genética já é universalista, né? Sim. Já está misturado, não adianta. Eu penso que no nosso momento evolutivo isso ainda é uma forma de identificação entre as pessoas, né? As pessoas ainda se apresentam dessa forma. Eu sou brasileiro, eu sou paranaense, eu sou iguaçuense, enfim. Mas se parar para pensar consciencialmente, eu não vejo muito sentido nisso. Mas veja só, a pessoa tem que partir de um princípio. A partir daquele princípio, bom, eu sou iguaçuense, tá? Por exemplo, eu digo que eu sou iguaçuense de coração, alguém vai dizer que eu não sou iguaçuense? Agora, quando me perguntam a sério, eu digo, minha filha, eu sou do universo, eu já morei em vários lugares, já tive várias nacionalidades, várias vidas, e estou indo e vindo aí nesse trânsito infindável, evolutivo. Então, você acaba absorvendo essa possibilidade de amanhã, na próxima ressoma, eu vou ser o quê? Vou estar onde? E todo mundo acha que você é mineira, mas você não é? Pois é. O pessoal me rotula de mineira, eu gosto muito de Minas Gerais, devo muito a Belo Horizonte, né? A cidade que eu morei 20 anos. Sou muito agradecida porque tudo que eu fiz lá deu certo, eu tive um retorno muito grande da população e tenho o maior carinho por Belo Horizonte e o povo mineiro, mas eu não sou mineira, mas meu avô era. O Carlos aqui, o Juliano Rangel, meu colega lá de Rio das Ostras, agora não estamos mais em Rio das Ostras, né, Juliano, mas ele manda aqui o parabéns, muito obrigada. E o Carlos Menezes pergunta: atualmente existe uma onda de curiosidade no sentido de saber qual sua procedência planetária. Nesse caso, falta universalismo ao dar muita importância em saber de onde viemos?
Lembrando que essas pessoas não têm noção de transmigração, porque se tivessem, saberiam que viemos para cá para evoluirmos, porque estávamos muito aquém do nível daquele planeta. Carlos, primeiro ponto aqui, eu acho que a gente não pode generalizar. Alguns podem ter vindo de planetas mais avançados, outros podem ter vindo de planetas mais atrasados. Essa questão da paraprocedência, não é que você tenha vindo de Júpiter, de Marte, ou de Saturno, ou de qualquer outro planeta existente aí, ponto do universo. A questão é, a consciência, ela tem uma paraprocedência. Uhum. E essa paraprocedência da consciência não é um planeta em si, mas o universo. Uhum. A paraprocedência é essa. E a gente realmente, aqui nessa condição, nós não temos condição nem de abstrair para poder entender a essência dessa consciência. Uhum. Nós sabemos que ela vem do extrafísico. Então, não é quando a gente fala, não é o planeta físico, Sim. porque ela está em outra dimensão. E nós não temos capacidade, pelo menos eu não tenho, a capacidade de imaginar qual seria essa dimensão. Estamos aqui conjecturando, filosofando, mas é para começar a pensar no universalismo. Sim. A nossa ideia é que as pessoas comecem a pensar, comecem a criar o senso do universalismo. Uhum. Vai dar um intervalo? Sim, sim. Então tá, depois eu quero falar uma coisa aqui. Então tá ótimo, vamos aqui para o intervalo então. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Terça-feira, 2 de julho de 2019. O prefeito Chico Brasileiro e o vice-secretário de Saúde de Foz do Iguaçu, Newton Bobato, se reuniram ontem com a comunidade do bairro Cidade Nova, região norte do município, para anunciar a implantação do horário noturno até às 10 horas na unidade básica de saúde do bairro. O novo horário de funcionamento, que começa a vigorar a partir de hoje, é similar ao que já está implantado na unidade do Padre Monte, que fica na Avenida Morenitas, região do Porto Meira, e está em funcionamento desde o final do ano passado com o turno noturno. Com a implantação do horário noturno, as unidades passam a funcionar das 8 às 10 horas da noite, com vistas a garantir o atendimento de baixa complexidade na rede de atenção básica. Além de garantir comodidade e rapidez para o atendimento de baixa complexidade, a medida também visa desafogar a procura nas UPAs. RCI. Deputados estaduais do Paraná formalizaram nesta segunda-feira a criação da Frente Parlamentar pela reabertura da Estrada Parque Caminho do Colono, que quer reabrir a estrada que divide o Parque Nacional do Iguaçu em dois e foi fechada definitivamente por decisão da Justiça no ano de 2001. A frente, formada por 24 deputados, quer que a população volte a trafegar pelo trecho de 17 quilômetros entre os municípios de Serranópolis do Iguaçu no oeste e Capanema no sudoeste, sob a roupagem de Estrada Ecológica. A primeira providência da Frente Parlamentar será debater as ideias com a população por meio de duas audiências públicas, primeiro no dia 15 de agosto em Capanema e no dia 16 em Medianeira. RCI. O Vasco da Gama, a equipe que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, deve vir para Foz do Iguaçu nesta quinta-feira para depois seguir para Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio no dia 13 e fazer aqui na cidade período de intertemporada. Nos dias que passará em Foz do Iguaçu, o Vasco deve fazer 2 amistosos, mas os rivais e também os horários e locais dos jogos ainda não foram informados. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Amanhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena Esteves e ao meu lado está Marilza de Andrade. Hoje o tema, você já exerce sua universalidade, o seu senso de universalismo? Quero registrar aqui a presença do Marcelo Silva, da Nisa Gladys mandando boa tarde, e aqui também umas curtidas. A Marilza pediu aqui para o pessoal curtir, dar o like para a gente saber que vocês estão aí nos assistindo, né, Marilza? O que acontece? A gente encontra com uma porção de gente e diz assim, eu assisti seu programa, eu assisti seu programa, eu assisti seu programa.
Eu falei, pô, mas tem que dar um like. Agora eu entendi o tal do like, gente, porque eu não entendia. Dá um like aí, eu não entendia. Então, Temos aqui o like, né, da Fabiane Catar, olha aí, já melhorou, já melhorou. Ivone Amaral Matos Nilman, Vanglis Salles, Rita de Cássia Pereira Fernandes, Carol Bicalho e Doris Mar. E ganhamos mais um like. Viviane. Olha Muito bom, só. vários likes agora. Já melhorou o Ibope, já melhorou o Ibope. E aqui a participação do Leandro Giraldelli, que é nosso voluntário que aprofunda esse tema do universalismo, né? É importante falar que a gente está trazendo esse tema aqui porque é o tema do nosso Fórum de Paradireitologia, não é isso, Marisa? É. Que vai começar no dia... na segunda semana de agosto, né? De 5 a 11 de agosto, salvo engano, nós temos a Semana da Paradireitologia. Os 3 primeiros dias, segunda, terça e quarta, com Acoplamentário, que é um laboratório energético grupal, inscrições lá no CAEC, informações. E a gente tem na quinta-feira a abertura do fórum. Com uma palestra gratuita à noite. Todos são convidados. Todos convidados. Sexta, sábado e domingo, o nosso Fórum da Paradireitologia com esse tema sobre o universalismo. Aí o Leandro está aqui, eu já ia chamar realmente uma fala do Leandro, mas ele já colocou aqui. O universalismo é algo muito particular, diz respeito ao nosso senso pessoal de cada um de nós, e penso ser um gradiente imenso relativo ao nível de consciencialidade que é personalíssimo, né? E aí, semana que vem, ele promete aqui que falará um pouco sobre esse tema para procedência e para dever, e a abordagem que ele dá, que é o tema de autopesquisa dele, em relação às hipóteses que ele identificou do processo dele universalista, né? O senso é uma forma de raciocinar. O que é senso? É uma forma de você raciocinar, de entender, né, de compreender e passar a vivenciar. É um atributo da consciência, né? Qualquer tipo de senso, né? É um atributo consciencial, o senso. E o senso em relação ao universalismo, como qualquer outro atributo, é uma coisa que precisa ser conquistado. Exercido, melhorado. Exercido, conquistado, autoanalisado. Como é que eu estou em relação a essa temática? E é interessante, Marisa, porque isso é trabalho de uma vida. E essa é a vida que a gente está tendo a oportunidade de falar isso sem ser mandado para a fogueira, sem ser executado. Né? Isso o professor Valdo já dizia, né, que nessa vida nós estamos vivendo 15 vidas, no mínimo. Temos a internet, o rádio, a televisão. O sistema de comunicação, a liberdade de falar, de agir. Então, isso tudo é interessante. Mas o Leandro, eu vou até dar um tema para o Leandro, que seria as técnicas de aquisição do senso de universalismo. Você pode criar suas técnicas para você desenvolver o senso de universalismo. Você pode observar, por exemplo, se você se nega a dar um bom dia a um vizinho seu, se você põe o seu mau humor quando você acorda em primeiro lugar, passa para o vizinho e ou até as pessoas dentro de casa, começa a mudar isso. Não, eu vou começar a ser cortês. Gentil. A gentileza é um princípio consciencial, né? De você se comportar em sociedade, sozinho. Você precisa, às vezes, ser gentil com você mesmo. Se permitir relaxar, se permitir errar. Se permitir errar é uma gentileza com você. Você não pode continuar no erro. Sim. Isso é importante. Mas, por exemplo, você criar uma técnica para adquirir o senso de universalismo, ou universalista, de analisar seus pensenes. E, enquanto isso, eu trouxe uma pensata, que o papel está até meio amassadinho, porque eu tenho isso na geladeira, preso na geladeira com ímã. Opa, dica boa. E eu já estava de saída, quando olhei aquilo, eu li novamente, fiquei pensando, eu falei assim, não, isso aqui tá bom para levar para o programa hoje, embora eu já tivesse separado as 3 pensatas, né? Tem uma aqui até que você que vai discutir. Então, eu trouxe essa pensata e gostaria que vocês me dessem licença para ler para vocês. Essa questão
de você observar o seu fluxo pensênico, para onde é que está indo. Eu vou ler a pensata, então. Os fluxos do cosmos são estudados melhor a partir da cosmoética, do paradireito, da evoluciologia e da parapercepciologia. Os princípios da conscienciologia procuram ficar dentro das raias ou limites do fluxo do cosmos, evitando poluir a energia imanente. Quanto menos alterar a estrutura da energia imanente em suas ações, mais próximo se coloca a consciência na condição de serenidade do ser serenão. Então, veja só, isso aqui é uma técnica para você começar a desenvolver o senso do universalismo. Eu acho que a gente precisa de um programa só para essa técnica, Marilza, porque isso é muito Eu importante. acho isso aqui, quando eu vi isso, né, essa pensata do professor Valdo, eu coloquei, assim, vou colocar isso aqui. E isso te ajuda quando você pensa que cada vez que você se permite um pato pensênico, mas aquele pato pensênico, ele vai se propagar na dimensão em que ele é emitido, porque pensou, acabou, saiu, foi fora, a energia foi. Agora, a intensidade com que ela foi, a sua responsabilidade se torna muito grande em cima da qualidade dos seus penseiros. E esse é um ponto entre o direito e o paradireito muito importante. Sim, você tem direito de pensar o que quiser. O direito não pune o pensamento. Olha, dentro mas do paradireito... Olha só, você tem o direito de, eu não posso pensar mal de ninguém, eu não posso ter um pato pensante. Pode, mas você também tem a responsabilidade dos efeitos dos seus pato-pensenes na energia imanente e, consequentemente, na humanidade, em tudo que essa energia vai influenciar. Sim. É a ideia de deixar o menos rastro possível, né? Deixar as coisas do jeito que a gente encontrou, deixar as coisas melhores do que a gente encontrou. Qual é o seu rastro pensênico? Uma das técnicas, por exemplo, eu vou numa festa, ou eu vou visitar alguém, ou eu estou no meu trabalho, ou eu estou andando na rua, estou dentro de um coletivo. Qual é o rastro que eu vou deixar da minha pensenidade nesses locais? Sim. Quando eu estou abraçando alguém, qual é o padrão de energia que eu estou impregnando a holosfera daquela pessoa? Essa é a nossa responsabilidade. Porque se eu estiver com um pato pensene, e esse pato pensene for um processo de heteroassédio, quando eu abraçar alguém, esse heteroassédio vai pular para o cangote do outro. Se o outro for esponja, sai de baixo. Mas sendo esponja ou não, eu não fico ileso da minha responsabilidade. Sim. É que o outro também tem a responsabilidade de se encapsular, de se precaver. Sim, mas e as pessoas que não conhecem nada do que a gente conhece? Como é que fica? Mas quem tem a informação é quem tem a responsabilidade de agir. Entendeu? Então, eu quero puxar essa questão... Para quem pesquisa, né? Para a autopesquisa, né? Quem está nos ouvindo, quem gosta desse assunto, que alguém um dia vai ouvir, observar a qualidade do seu pensamento. E você vai criar esse senso de universalismo a partir da mudança dos seus padrões de pensamento. Porque os seus padrões de pensamento qualificam as suas energias e as suas ações automaticamente. Vai haver essa qualificação ou não das suas ações. Bom, temos mais curtidas aqui do Christian e da Maria Cristina Mazini. E aí o Marcelo Silva dá aqui a contribuição dele quanto ao tema sobre o nacionalismo. O Marcelo Silva está aqui nos assistindo. Acho que vale lembrar nessa conversa sobre nacionalismo e universalismo que nacionalismo foi uma construção social no momento do estabelecimento dos estados nacionais, que é recente. Realmente os estados surgiram a partir do século XV, salvo engano, ou XVI,
como conhecemos hoje. Essa ideia é alimentada pelos símbolos nacionais, hinos e ritos nacionalistas. Contudo, todos somos consciências em evolução, que por motivos específicos nascemos em alguma parte dessa rocha flutuante no cosmos, que chamamos de Terra, e vamos alternar de localidade ao longo das múltiplas vidas. Penso que o universalismo ajuda a pessoa a saber conviver equilibradamente com essas questões transitórias. O que vocês pensam disso? E como o para-direito auxilia nesse entendimento? Marcelo, eu já tinha pensado antes e lendo aqui, eu só consigo pensar numa coisa. E quando éramos um só território? Mas era menor esse território. Tinha menos pessoas, mas Tinha enfim. menos gente. Não, Menos consciências, né? para mim isso não faz tanto Poluindo. sentido. E também tinha um negócio. O vocabulário era bem diminuto, então não havia tanta poluição. E o para-direito tem na verdade, existe a teoria do Estado Mundial independente da Conscienciologia. Não é uma teoria da Conscienciologia Da em si, Conscienciologia. né? Da Conscienciologia é a teoria do Estado Mundial cosmoético. Cosmoético, que aí já é outra coisa. Outro patamar, né? Outro patamar. Então, a ideia de que uma hora nós não vamos mais ter as fronteiras como nós conhecemos e tudo isso vai perder um pouco o sentido. De qualquer forma, eu acho importante pontuar que essas questões são a nossa identidade também. Então, eu, por exemplo, eu sou tijucana. Hoje em dia eu sou iguaçuense, mas eu cresci na Tijuca, que é um bairro do Rio de Janeiro que tem essa característica do bairrismo. Quem é tijucano ama Tijuca. Eu penso que isso é uma parte da minha identidade, que eu não posso negar. Mas isso também não me rotula ou não me define, né? Veja só. É um aspecto. Esse aspecto sectarista seu... É um aspecto sectarista. Mas olha só, nessa vida. Pois é, mas você, em vez de agregar, você fraciona, olha só. Sou tijucana, sou... Sim, mas isso é uma forma minha de contribuir com o mundo a partir de um ponto de partida. Mas olha só, a questão não é você pensar assim, é ou você conseguir agregar ser tijucana e ser iguaçuense, Sim. E ser paranaense, tudo numa consciência só. Sim. Porque e na uma realidade experiência única, né? Que é minha. Porque, na verdade, todas essas vivências contribuem para a evolução da consciência. Sim. Então, não é dizer eu sou isso, não é rótulos, né? Você põe uma porção de taxinha de rótulo e sai por aí. Não é tudo uma coisa só. É vivência daquela consciência, são experimentações dela, é o processo, é o momento evolutivo dela. E quanto isso forma o nosso caráter, né? Sim, há uma influência, dizer que todo brasileiro com é certeza. corrupto, por exemplo? Hã? Dizer que todo brasileiro é corrupto, por exemplo? Porque o Brasil é o país conhecido pela corrupção. Então significa que isso define alguém? Eu não gostaria de entrar nesse terreno, porque isso veio de fora, né? Não foi criado pelo brasileiro, convenhamos. Sim. Então, a gente está falando de universalismo, não vamos segregar em ninguém. Sim, mas estou falando que não vale a pena mesmo, né? Pelo não faz menos sentido. eu me omito. Mas eu queria, Madalena, em relação ao universalismo, eu não sei se dá tempo ou você vai entrar em... Temos mais 2 minutos. É sobre... Se você gostaria de falar sobre o crescendo tolerância, compreensão intercultural, vem em cima aí. Sim. Convivência fraterna, universalismo vivido. E esse crescendo está no verbete Poliglotismo Interassistencial da Enciclopédia da Conscienciologia. Eu penso que tem muita coisa boa aqui que a gente pode aproveitar e que, para mim, faz muito sentido, né? Eu penso que a tolerância, ela vem de aceitar algo que a gente entende por ser diferente, porque se a gente compreende que é apenas um aspecto, não tem por que ser tolerante, a gente simplesmente sente amor, compaixão. Então, eu penso que onde a tolerância, já é uma premissa da tolerância identificar uma diferença.
Você só é tolerante com aquilo que você entende que é diferente de você. Porque se você entende que não é diferente, não existe por que tolerar. Mas espera aí, qual a diferença entre tolerância e compreensão? Então, a partir do entendimento dessa diferença, compreender. É um crescendo. Concordo que seja um crescendo. Mas eu estou falando de um aspecto específico da tolerância, né? Tá. A compreensão intercultural é, como eu falei, saber que não faz sentido dizer, eu vim de tal lugar, eu vim de tal lugar, mas o fato de ter nascido, o fato de ter vivido em determinado lugar, tem sim uma influência sobre mim. Uma contribuição para a formação do indivíduo, Não né? tem como você dizer que não tem, porque você aprendeu a influência mesológica aquele é importante no processo evolutivo. A convivência fraterna já seria uma ideia de que não importa se o outro é diferente, se é igual, estamos todos evoluindo juntos. Seria uma ideia de fraternidade mesmo, né? De somos todos da mesma família. E o universalismo vivido, esse aí, para mim, ainda está um pouquinho distante. Estamos aqui aprendendo. E aí, eu acho certos temas assim da conscienciologia bem surreal, né? Bem mateológico, mas vamos lá. Ainda distante. Muito. Tem coisas que não dá nem para você imaginar. Dá para você imaginar o comportamento de uma CL? Para mim não dá. Né? No 7.6 Experimento, o professor Valdo fala do serenão iniciante e do serenismo avançado. Então, a gente imagina que até quando chegar no serenão, você está na alfabetização para ser serenão. Aí vai começar tudo de novo. Eu não tenho um padrão de serenão comigo que eu possa imaginar como seria esse serenão avançado. Né? Então, a gente... e outra coisa, por mais que se imagine, a gente não vai chegar perto da realidade. Você vai dar... Vamos chamar um intervalo, depois a gente tem outros comentários aqui para trazer. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Estamos aqui eu, Maria Madalena e Marilda de Andrade sobre o tema. Você já exerce o senso universalista? Voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. 14h43. Nas festas de inverno, cuidado com as queimadas perto da rede elétrica. Fogueiras e fogos de artifício devem ficar bem longe dos fios de energia e linhas de transmissão. E não esqueça, soltar balão é crime e pode acabar com a alegria do seu arraiá. Com estes cuidados, é só preparar a quadrilha e aproveitar. Copel, pura energia, Governo do Paraná. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Com a reforma da Previdência cada vez mais próxima de ser aprovada, que tal começar a planejar seu futuro? Na Ademilar você garante uma renda futura e vitalícia e aumenta seu patrimônio. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e descubra que a sua aposentadoria imobiliária pode começar hoje. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito.
Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena Esteves e ao meu lado está a Marilza de Andrade e estamos falando hoje sobre universalismo. Carlos Menezes mandou aqui, ser e perceber a universalidade como característica de quem é universalista. É notar que em muitos ambientes que frequentamos, como restaurante, cinema, teatro, não existe diversidade étnica. A grande maioria é branca. Em nossas relações de amizade, existe universalidade? Temos amigos de várias etnias? Olha, Carlos, eu particularmente não fico pensando sobre a etnia das pessoas, não, tá? Para mim, a conexão acontece num outro nível. Né? Ele seleciona o universalismo dele pela etnia. Mas eu concordo com você que muitas pessoas podem fazer esse tipo de seleção. Então está longe do universalismo. Eu não faço, mas eu imagino que quem faça está ainda precisando ouvir falar de universalismo, porque talvez ainda não tenha considerado essa possibilidade, né? O que você acha, Marisa? Quer comentar? Eu acho que precisava uma avalanche de retrocognição no povo. Poxa, há pouco tempo, né? Ô, Carlos e pessoal aí, eu estive lá no sul, né? Joinville, Pomerode, Joinville e Blumenau. Quando eu escutei a palavra, porque as casas em Chomel, eu tive uma repercussão danada. Tive uma repercussão, e aquilo, chegando à noite, chegando na hora do lanche, o Henning vai e me coloca o chucrute na mesa. Eu nunca tinha comido chucrute. Não? Nossa, não, nunca tinha comido. E olhava com certo distância, por causa dos chucrutes que se apresentam aí nos restaurantes, né? Muito grosseiro. Mas aquilo me encheu a boca d'água, comecei a comer e aí desencadeou uma série de retrocognições, com identificação de local e tudo. Nunca havia pensado na Dinamarca como um país que eu pudesse ter vivido. Me veio todos os detalhes, identifiquei. Aí, eu comentando com o Henning disse para mim assim, mas o chucrute nasceu ali pela região da Dinamarca. Olha só. Uhum. Por que aquele chucrute, num local que, por exemplo, tem muito alemão, que é Pomerode, né? Os alemães, assim, a língua germânica de várias regiões ali da Europa, e tem bastante dinamarquês lá também. Por que me veio ali? Era a primeira vez que eu estava na cidade. Então, quando você começa a ter a retrocognição, ter vivido ali, aqui e acolá, não tem como você ficar preso a um país, um estado, uma cidade. Sim. Aí eu fui para o mapa, né? eu fui para o mapa, abri o mapa da Dinamarca, deixa eu ver se eu consigo mapear a cidade. Abri o mapa da cidade, o pátio que eu vi está lá na cidade da Dinamarca, o pátio que me veio na cidade, que veio da cidade, né? Foi essa cidade aqui. Quando eu abri, eu olhei e falei assim, um pátio de chão de pedra no centro, possivelmente o centro da cidade. Então, veja só, você começa a ter muitas retrocognições e se identificando, já ter morado aqui ou ali, já ter vivenciado naquele país, com aquele povo, com aqueles costumes, você vai perdendo esse bairrismo de momento. Sou brasileira, moro aqui. Não, só aqui no Brasil eu já morei em vários lugares. Eu já convivi com... só nessa vida. Entendeu? Então, como eu vou dizer que eu sou capixaba ou que eu sou alguma coisa? Eu não sou, é só na certidão. Isso aí. É só isso. Então, a depuração vai sendo feita automático pela própria consciência. A Leandro comenta aqui, sim, começa consigo mesmo e entre a família, expande para os vizinhos, depois para a escola, trabalho, bairros, cidades, países, continentes e planetas. É sair do próprio umbigo e tornar-se uma pessoa melhor, lapidando o ego, continuamente, com discernimento. Na prática, junto a projeções com lucidez e muitas autorreflexões. Aqui um ponto importantíssimo, quando a gente se projeta com lucidez, aí é que cai por terra mesmo esses bairrismos. Nossa, esses bairrismos todos, não tem como. O professor Valdo coloca que a projeção consciente
é uma das ferramentas para você se tornar universalista, para você ter uma noção de um todo, da integridade desse todo, entendeu? Integração, aliás, do todo. Entendeu? O professor Valdo coloca isso nas coisas. Então, desenvolver, estou achando a discussão ótima, porque a ideia era essa, né? Começar a discutir para desenvolver esse senso, né? Que as pessoas aproveitem esse momento e possam fazer a sua autopesquisa, começar a pensar nisso, pensar no tema. E eu tenho aqui um binônimo que é muito conhecido dentro da conscienciologia. Admiração, discordância. Admiração, discordância, que ele pode ser uma técnica para você começar a desenvolver o senso de universalismo. Posso comentar que eu já ia trazer o assunto, mas comentando aqui, a Nilza comentou para a gente, eu vejo a tolerância ainda como um olhar de cima superior. Foi a ideia que eu quis trazer aqui. Eu concordo, Nilza. A compreensão do outro ainda é a melhor solução para a interassistência. Então, a compreensão já seria mais avançada. A tolerância, na verdade, você aceita, mas você faz uma barreira. Então, eu tenho você faz uma barreira do outro, da situação, daquele traço que o outro está apresentando. Eu tolero conviver com fulano. Não me deixo contaminar, não me incomoda, mas eu fico da minha pele para dentro. Entendeu? Eu fico da pele para dentro. Da pele para dentro sou eu, ninguém interfere. Da pele para fora é o mundo. Então, eu não deixo a pessoa chegar profundamente em mim. Eu faço essa diferenciação. Isso é a tolerância, no meu entender. Quando você parte para compreender, aí você faz a aceitação do outro como ele é. Entendeu? E você fazer a aceitação do outro como ele é, dentro do nível evolutivo, não quer dizer que você vá regredir e passar a ser igual ao outro. Apenas você compreende, e com a compreensão você tem condições de acolher, assistir e encaminhar, orientar e encaminhar. A diferença é que eu estava querendo chegar, quando eu questionei com você no princípio, essa questão da tolerância, é isso, a compreensão vai te trazer lucidez com a compreensão e você vai entender todo o contexto, não só intrafísico, mas multidimensional do outro ou da situação. É como eu estou começando a falar, os fatos e os parafatos, né? Daquela consciência, daquela situação que você está presenciando, e a sua lucidez vai te ajudar a você se posicionar melhor naquilo. Então, a compreensão vai sempre abrir espaço para o acolhimento do outro, quando você entende o outro. Sim, e quando a gente também... isso você falou, me parece que diante de uma consciência que estaria cometendo um erro, porque você falou assim, você compreende e não vai retroagir, quando você fala em retroagir. Sim, mas não é só erro, é a própria manifestação daquela consciência. Que também pode ser mais evoluída que você. Com certeza, a gente não sabe, eu sofri para ressomar nessa vida, vários bloqueios, entendeu? Que eu fui dissipando pouco a pouco, com muito esforço. Se não fosse o meu poder de acessar minha holomemória, uma vez o professor Valdo falou para mim, eu estou impressionado com a sua memória, porque você lembra de coisas que não era para você lembrar. Olha só. Então, mas eu ia atrás, eu sabia que eu não era aquilo que eu estava manifestando, que eu era algo mais do que aquilo que eu dava conta de manifestar. Isso para mim era muito tranquilo, era uma certeza íncida, certeza interna minha, ninguém me tirava isso. Até que eu consegui, aí eu fiz o autobastância psicossomática, o verbete, em que eu descobri que o que eu reclamava de falta de aporte foi justamente o maior aporte que eu tive para não me meter em política, por exemplo. Nessa vida eu não vim para me meter em política. Então me bloquearam muito, eu fui muito bloqueada no meu paracérebro.
Eu estou falando isso, Marilza, porque se a gente não compreende a dificuldade do outro, como que a gente vai acessar essa holomemória e relembrar as dificuldades que nós tivemos? Não, a questão é o seguinte, eu só vou compreender o outro à medida que primeiro eu preciso me compreender. Sim. Certo? Eu preciso ter uma noção do meu modus operandi, por que que eu ajo de determinada forma ou não, para poder, né, eu preciso me compreender para compreender o outro. Então, se eu não tiver esse mecanismo da compreensão e puxar para a lucidez, e outra coisa, aproveitar os momentos de reflexão para poder registrar uma nova forma de agir, de pensar, eu estou agindo assim, então eu devo agir de outra forma por causa disso, encontrar suas razões de existir, vamos dizer assim, nesse momento evolutivo, você não vai entender o outro. Então, por isso que o professor Valdo batia na tecla da autopesquisa, porque para você compreender o outro, você precisa se compreender primeiro. E tem uma pensata dele em que ele fala, né? Para você substituir as mágoas, os rancores, os ódios, pela compreensão. Tem uma pensata, nós já trouxemos essa pensata aqui, porque a compreensão vai trazer a lucidez para aquela situação, qualquer situação. Não estou especificando se é o processo evolutivo do outro ou um dramalhão que está se rolando ali na minha frente. Qualquer situação. A lucidez sempre vai, a compreensão vai te fazer ter um outro olhar, um olhar mais benevolente em cima do processo. Mas é interessante pensar nisso, né? Que nós já tivemos uma história, nós temos uma história aí, que a gente não lembra muita coisa. Então, quando a gente lembrar, também tem que ter maturidade para lidar com isso, né? Eu vou voltar aqui à técnica, as sugestões das técnicas para você começar a desenvolver o universalismo, o senso de universalismo, que é aquele binômio do professor Valdo, que é tão usado dentro da conscienciologia, um dos binômios mais usados, que é o admiração-discordância. E o admiração-discordância, ele tem a ver com esse senso de universalismo. Você não concorda com determinada coisa na vida, na temática, mas você não precisa criar raiva daquilo, você não precisa levar aquilo para o pessoal. Você tem que aprender a olhar a situação. Eu chego aqui, nós estamos fazendo um programa junto, eu posso falar uma coisa que não te agrada. Isso não quer dizer que você está totalmente contra mim. Sim. Isso quer dizer apenas que eu não te agradei por causa do trabalho, por causa do programa, naquele quesito, né? Então, isso vai minimizar o afeto que você tem por mim, por fato de você se discordar de mim num quesito ou dois. A gente tem que separar a pessoa. Separar o que é pessoal e outra coisa. O que eu fiz que não te agradou, não foi uma ofensa pessoal a você. Sim. Nem foi necessariamente teve intenção. Nem a intenção. Foi alguma palavra, algum gesto em relação a esse momento que nós estamos vivendo do programa. Então, quando você entende o binômio admiração-discordância, você respeita mais o outro. E outra coisa, você começa a perceber que nem sempre o outro está querendo te ofender ou está te ofendendo diretamente, é apenas a forma dele se expressar. Ou seja, o mundo não gira em torno do nosso umbigo. Que coisa! Quando o professor Valdo mandou fazer a galáxia lá, né? E a Cristina perguntou, professor, por que isso assim? Isso é só para vocês começarem a pensar que o mundo não gira em torno do umbigo de vocês. Isso é para o pessoal do para-direito. Então, nós temos lá o banner enorme, né, que a gente usa todo ano, que é lindíssimo, por sinal, mas é bem interessante isso. Então, as pessoas têm a mania de levar tudo para o pessoal, e não é. E não é, na maioria das vezes não é. Quando você amplia a compreensão para o que o outro fez ou falou, você vai ver que não tem nada a ver pessoalmente com você. Não xingou sua mãe, não xingou você. E às vezes, mesmo quando
quando xinga a mãe, tá só xingando, não é Não necessariamente te chamou de pessoal. gorda. Então é Muitas isso. imaturidades, né, Maria? Então eu penso que nós vamos ver outra pensata. O Carlos comentou aqui que ele já teve várias retrocognições em que era negro, escravo, e por isso tem muita afinidade com outras etnias, e não que ele veja cores quando ele se relaciona, né? Ele quis dizer é que o brasileiro, no geral, é preconceituoso e sem universalismo. Eu acho que a gente não pode ser tão assertivo, Será que ele não né? está... Eu ia perguntar, seu Carlos, começa a trabalhar o senso do universalismo, que você daqui a pouco melhora a sua visão sobre o brasileiro. Aí você melhora também a sua visão sobre você mesmo. E Não é é porque complicado. você foi escravo ou escravagista e que você é uma pessoa. Pensa nisso. E quando a gente fala assim, o brasileiro... Nós somos brasileiros, nós estamos aqui, né? Então, Nós estamos brasileiros. Estamos brasileiros, então a gente devia se incluir. É complicado isso, né? Tem muita coisa por trás de uma frase que parece simples. Quando eu trabalhei como terapeuta naturalista, o pessoal, que você é terapeuta é isso, aquilo. Eu disse assim, não sou nada disso, gente. Eu só sou a Marilza. Eu estou terapeuta, eu não sou. Isso aí. Há pouco tempo, um amigo meu falou assim, nossa, você está muito importante, é radialista. Eu falei, eu? Que isso? Não sou radialista, estou radialista. Então, a Nilza comenta aqui que entende que a incompreensão é a melhor solução para universalismo. Não, a compreensão. Deixa eu terminar aqui. Eu entendo que a incompreensão é a melhor solução para o universalismo. Você vai primeiro compreender você, para poder compreender melhor o outro. Eu acho que ela quis dizer compreensão. Né, Nilza? Esclarece aqui pra gente, por favor. A intercompreensão. A intercompreensão. Isso aí, a intercompreensão é o melhor caminho. Isso, Nilza. Obrigada, você está participando já vários programas. Nós temos aqui uma pensata que eu vou ler, eu queria que você comentasse, Madalena. Tá, a gente fala e já vai para o encerramento, infelizmente. Sim. No micro-universo da consciência, toda ilicitude autoconsciente traz em si mesma a punição. Nesse caso, o que varia é só uma questão de tempo, segundo a autoconsciencialidade e a paradireitologia. É na página 1401 do Lexo de Ortopensata, gente. Eu concordo que quando você se dá conta que a sua atitude foi errada e que aquilo causou mal para outras pessoas, né? E você adquire uma consciência de que isso não é bom nem para o outro nem para você, e isso seria a punição. Né? Mas isso é uma questão de autoconsciencialidade, primeiro para você um ser holossomático, multiexistencial, multisserial, né? Então você precisa primeiro entender esse contexto todo para criar algum tipo de consciência que te faça entender que uma conduta foi errada, porque tem gente que não tem noção nenhuma quanto a mas isso. Ele fala em ilicitude autoconsciente, a pessoa sabe que está fazendo algo errado. Então ela já tem um mínimo de consciência para entender que é errado. Tá. A diferença é o seguinte, é o para-direito. Mas será que todo mundo quer acertar? Não, sei. Aí não é isso, não é. A diferença é quando ele adquire a autoconsciencialidade. Então, já tem um mínimo de consciência. Bom, eu sei que... Olha o celular aí de novo. Eu sei que eu estou furtando o celular. Eu sei que eu... Mas eu não vejo, por enquanto, eu não vejo nada de errado. Estava aqui, deu sopa, eu peguei. Isso. No momento que eu tomo consciência que a minha intraconsciencialidade chega à conclusão que eu cometi um ato ilícito e consciente, eu sabia que eu estava roubando, aí vem o para-direito que me mostra, entendeu? A questão do ato ilícito que eu havia cometido. Aí que dá o peso da ilicitude, mas aí também que vem a autopunição,
Isso. porque eu vou me sentir culpada de ter feito aquilo no passado. Ou Eu vou me seja, sentir envergonhada de ter feito aquilo no se a passado. pessoa não tem um mínimo de consciência de autorresponsabilidade, É. ela não tem nem ideia do que ela está fazendo. Nesses termos A alta responsabilidade de dela, ilicitude. né? Bom, então Bom, a gente já precisa chegou finalizar. aqui, já pegamos nossos 5. Ô, Carlos, aí nós passamos. O Carlos perguntou: sério que vocês não veem racismo no Brasil? Carlos, é óbvio que nós vemos racismo no Brasil, mas você generalizar é que é o perigo, que é o que nós não concordamos. Ô, Carlos, semana que vem nós vamos falar universalismo e sectarismo. Então se prepara. Vamos discutir mais. Ele falou aqui: vou usar do binômio então admiração e discordância e vou rever e observar melhor essa minha observação. Tá ótimo. Ah, ótimo, já valeu. Obrigada, Carlos. Então, lembrando que esse é o tema do Fórum do Paradireito, que vai acontecer na semana de 5 a 11 de agosto, a Semana da Paradireitologia na Cognópolis. Esperamos vocês. E chegamos ao final do programa Conteúdos do Paradireito dessa terça-feira, 2 de julho de 2019, agora são 15h06. Agradeço a presença da minha compassageira Marilza de Andrade. Obrigada, Marilza. Obrigada, você também. Obrigada a todos. Fica o convite, então, para participar desse mês todo falando sobre universalismo com a gente, até o fórum. E agradecemos também aos ouvintes que nos acompanharam nas diferentes plataformas da RCI. Se você não conseguiu pegar desde o começo ou quer ouvir de novo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e o áudio estará publicado na íntegra no site semprerci.com.br. Conteúdos do Paradireito volta na próxima terça-feira, às 14 horas. Até lá.